Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje, quinta-feira da terceira semana do tempo quaresmal, e meditamos o Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No início do texto de hoje, São Lucas nos relata a libertação de uma pessoa que estava possuída por um demônio mudo. Quando o demônio saiu, a pessoa começou a falar, e a multidão foi tomada por três reações: admiração, acusação e incredulidade. Não sabemos se a admiração de parte do povo foi suficiente também para levá-los a um processo de conversão. Essa é uma realidade que existia naquele tempo e nos nossos dias atuais. Muitas pessoas até se impressionam com as realizações de Deus, se emocionam com uma música bem executada, se arrepiam com uma bela pregação, mas não se permitem ir além disso, não transcendem desta realidade emocional para uma vivência radical do Santo Evangelho, a renúncia de si, a tomada da cruz e o seguimento de Jesus. A fé que se fundamenta única e exclusivamente nos grandes eventos de massa, que busca somente a emoção ou a referência dos grandes líderes, que por vezes quase chega a uma espécie de idolatria, não é suficiente para sustentar a nossa fidelidade a Deus diante das intemperanças da vida. Parte da multidão ficou admirada com o exorcismo. Para esse grupo, a fé talvez seja somente uma espécie de espetáculo. Outro grupo que estava em meio a essa multidão eram os acusadores. Eles disseram que Jesus expulsava os demônios por meio do príncipe dos demônios. Essa, além de ser uma afirmação falsa, é também pouco inteligente. Jesus responde prontamente à acusação deles, dizendo que o reino dividido pode cair. De fato, Jesus vai dizer em São João, capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem para matar, roubar e dividir. Mas não a si mesmo, e sim os filhos de Deus. A terceira reação gerada em parte da multidão é a incredulidade. Estes estavam com seus corações tão entorpecidos pela falta de fé que, para tentar Jesus, pediram um sinal. Diante de tudo isso, Jesus desenvolve uma breve e profunda catequese dizendo que se é pelo dedo de Deus que ele expulsa os demônios, então chegou para eles
o reino de Deus. Se eles acreditassem que Jesus expulsava os demônios pelo poder de Deus, eles teriam que admitir que ele é o enviado de Deus e teriam que crer nele e crer em Deus. Mas os seus corações estão endurecidos porque crer em Deus implica renunciar a nós mesmos, ser o último, ser humilde, perdoar os que nos ofendem, amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, e isso nem todos estão dispostos a fazer. Por fim, Jesus nos alerta: quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.